Lucas capítulo 14, versículo 25 ao versículo de número 35. Diz assim a palavra de Deus. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim, e não aborrecer seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar consenso sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que Deus aplique essa palavra também ao nosso coração. E nós vamos agora mais uma vez em oração ao nosso Deus. Ó Pai, queremos mais uma vez em Tua presença pedir que o Senhor venha falar conosco por meio desse texto. Essa parábola é tão importante, na verdade, duas linguagens, figuras de linguagem que o Senhor usa, dois exemplos, que possamos aprender o que é seguir ao Senhor de fato, o que nós precisamos avaliar em nossa vida, quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Rei. Pedimos que o Senhor venha falar conosco por meio da Tua palavra. É isso que nós te pedimos, em nome do nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, o título da nossa mensagem hoje é o custo da eternidade, a decisão mais solene da vida. O custo da eternidade. A decisão mais solene, a decisão mais importante da nossa vida. Porque, na verdade, nós vivemos dias, infelizmente, que o Evangelho tem sido muitas vezes apresentado como uma barganha barata, como um Evangelho fácil, simplista, onde não há renúncia, não há novo nascimento, não há morte do ego, não há negar a nós mesmos, como nós acabamos de ler. É apenas um evangelho de prosperidade, é apenas um evangelho que só traz bênçãos materiais, não fala nada daquilo que é espiritual, daquilo que é eterno. Mas como o próprio título diz, o custo da eternidade. Nós que estamos aqui já há um tempo estudando a palavra de Deus, nós sabemos que essa vida é passageira, mas que há uma eternidade após ela. E nós devemos avaliar onde nós queremos estar, onde nós estaremos quando a morte chegar. Nós precisamos entender que Cristo jamais chamou alguém sem avaliar o custo. Quando o Evangelho é pregado de forma fiel, ele fala que realmente há um custo. E esse custo nós vamos ver que é um custo alto.
nós precisamos entender que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, obviamente, ele é gratuito. Nós levamos o Evangelho a todas as pessoas. A salvação, como nós vimos, ela é por graça. Ela não é por boas obras. Mas, obviamente, há um custo em seguir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo conquistou a salvação com seu sangue. Não foi por qualquer coisa que nós somos reconciliados, mas é com o sangue do Cordeiro de Deus, aquele que veio a esse mundo e se entregou no lugar de pecadores. E qual que é o preço de nós seguirmos a Cristo antes de irmos para o nosso texto? Negação de nós mesmos, abandono do pecado e sujeição plena a Ele. Nós nos tornamos servos de Cristo. Nós nos tornamos escravos de Cristo. A nossa vida não é mais nossa, porque ela foi comprada na cruz do Calvário. Nós também precisamos entender que o pecado não vai mais nos escravizar. Então vai haver sim um abandono do pecado. E também vai haver uma negação. A nossa autonomia, os nossos planos serão tudo deixados para segundo plano. E agora nós passaremos a buscar aquilo que é eterno. Buscar aquilo que realmente importa. A verdadeira conversão, também antes de nós entendermos, ela começa quando o homem é despertado acerca da seriedade do pecado e do juízo eterno. É assim que começa, quando eu compreendo que eu sou pecador e que Deus é santo, que Deus é justo. E como um pecador pode ser perdoado por Deus. Aí nós entendemos a primeira parte. A necessidade de um arrependimento genuíno e verdadeiro. Sem arrependimento não há o Evangelho de Cristo. Um Evangelho sem arrependimento não é o Evangelho. Não é as boas novas de salvação. O Evangelho também não é algo que você tenta. É algo que você se submete. E nós vamos ver, por isso é usado até mesmo aqui o termo de guerra. É uma rendição total. Isso vocês vão ver que o texto vai falar de forma completa. Portanto, Deus exige tudo, pois o reino de Deus jamais pode ser dividido. Ou ele é tudo, ou ele é nada. Não existe meio termo. Ou nós nos rendemos a ele, ou nós somos inimigos dele. Não há outra forma. E por isso eu quero que todos atentem. Nós iremos ver essa noite a partir do versículo 28 até o versículo 33. Mas nós iremos ler agora do 28 ao 30, que diz o seguinte: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pode acabar. Aqui nós vemos então um chamado à reflexão. Todos nós, teve um momento em nossa vida, quando o Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo nos foi apresentado. Nós tivemos que sentar e avaliar a nossa situação, a nossa condição. E aqui o Senhor Jesus Cristo ele começa apresentando a figura de um homem que deseja construir uma torre. E ele fala aqui o seguinte, ele diz: não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem
com que ia acabar, aqui ele está falando sobre reflexão, sobre avaliação pessoal. E isso aqui nós precisamos entender que não é frieza espiritual, como muitos podem fazer. Isso aqui é seriedade. Quando nós somos confrontados pelo Evangelho de Cristo, nós devemos tratar com seriedade. Nós devemos avaliar se nós estamos dispostos a seguir a Cristo, se Ele é tudo que nós temos. Não, o Senhor está dizendo aqui nada mais do que isso. Não me sigas de modo superficial. Não venha com emoções passageiras. Considere a grandeza daquilo que está assumido, porque é algo eterno. Nós estamos falando de eternidade. Nós estamos falando daquilo que é a coisa mais importante. Nós vemos muitas pessoas tratando o cristianismo como qualquer coisa, como um lugar. Eu ser membro de uma igreja, eu venho para sentir emoções, eu venho para ser bem tratado, para buscar palavras para que me confortem, para que me motivem para a semana. Não é isso que é o Evangelho. O Evangelho nos confronta. O Evangelho ele mostra que nós estamos em débito com o Deus Criador dos céus e da terra, que não há esperança nenhuma para nós sem Cristo. E Cristo, nós precisamos entender que o Senhor Jesus Cristo, Ele deseja que os que o seguem o façam com olhos abertos e não com confiança precipitada. É por isso que o Espírito Santo dele age em nós. Abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos olhar quem Cristo Jesus é. E daí quando nós cremos nele, quando nós entendemos que nós somos pecadores, quando nós confiamos nele para a salvação, nada mais importa. Eu não vou retroceder, eu não vou voltar atrás, mas aquilo se torna a coisa mais importante que eu tenho, o grande tesouro. O Senhor Jesus Cristo não engana ninguém com promessas falsas. Ele revela as exigências todas desde o início. Quando nós escutamos o Evangelho, ele deixa muito claro. E o Evangelho, ele exige que nós possamos refletir. E eu quero trazer algumas perguntas aqui para ajudar a todos nós refletirmos. A primeira é: eu estou disposto a deixar tudo que ofende a Deus? Tudo, não algumas coisas. Eu estou disposto a deixar tudo aquilo que ofende a Deus, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu olho, tudo aquilo que eu sinto que é contrário a Deus. Eu estou disposto de abandonar essas coisas? O segundo, eu estou pronto a romper com os meus pecados, os meus ídolos, a minha autonomia, porque todos nós achamos que nós estamos no controle das nossas vidas. Mas quando nós entendemos que nós somos escravos do pecado e nós seguimos o curso desse mundo rumo à perdição, eu estou disposto que Cristo seja o centro da minha vida e que Ele norteie todas as decisões e tudo aquilo que eu vivo, aquilo que eu faço, que Ele seja não apenas meu Salvador, mas meu Senhor. Porque nós vimos que ou Ele é Salvador e Senhor, ou Ele não é Salvador. Porque Ele é as duas coisas. Muitas pessoas têm falado: Jesus Cristo é meu Salvador, mas eu decido se Ele é meu Senhor ou não. Isso é heresia. Isso não existe. Ou Ele é os dois, ou Ele não é nada. E outro: Cristo será meu Senhor, não apenas o meu socorro. Muitas pessoas vêm à igreja com necessidades, vêm buscando cura, prosperidade financeira, várias coisas, e só vai buscar Deus nos momentos de aflição. Mas nós precisamos entender que ou Cristo é meu tudo, ou Ele não é nada.
Ele governa cada aspecto da minha vida. Ele não é um amuleto, ele não é um gênio da lâmpada, ele não é o Papai Noel que eu venho e peço coisas e ele vai me dar. Ele é o Deus eterno, ele que sustenta todas as coisas, ele está no controle de tudo. E nós precisamos avaliar, porque infelizmente muitas pessoas no meio evangélico até mesmo, eles têm procurado Cristo como um socorro. Mas ele é muito maior do que isso. E o Senhor Jesus Cristo, ele continua. Agora usando a ilustração da guerra. Versículo 31 e 32, ele diz o seguinte: ou qual rei que indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselhos sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Nós vemos aqui que o segundo exemplo é um rei que calcula a possibilidade de vitória. Nós vemos isso nas grandes estratégias militares, que eles costumam avaliar o exército do adversário, ver as opções que temos, estratégias, e aqui o Senhor Jesus Cristo usa. Esse rei, ele precisa de decidir se ele pode enfrentar o adversário ou se ele deve buscar a paz. E aqui nós vamos ver que essa imagem ela é muito clara. O homem é que está em rebelião contra Deus. Deus é o rei com quem você está em guerra. Todos aqueles que não estão em Cristo estão em guerra contra Deus. Estão em rebelião contra Deus, debaixo da ira de Deus diariamente. Se você não se arrependeu dos pecados e confiou em Jesus Cristo para a salvação, você precisa entender que você está debaixo da ira de Deus e que você irá para o inferno. Você não tem nenhuma esperança fora de Cristo Jesus. Ou é céu ou é inferno. Os pecadores estão em guerra, em estado de guerra contra Deus. Cada pecado é uma afronta ao trono de Deus. Cada pecado que nós cometemos, se nós não somos perdoados por Cristo, se os nossos pecados não foram pagos por Cristo na cruz, é algo afrontoso diante de Deus. Mas Cristo, obviamente, oferece uma reconciliação, uma paz verdadeira. Porque as boas novas do Evangelho é essa: venha como você está, venha a Ele, se arrependa, confesse a Ele os seus pecados e seja perdoado. Nós vemos que não tem concessões, mas rendição. Precisa haver a morte do meu eu. Eu preciso negar os meus desejos, as minhas vontades, tudo aquilo que eu sou, os meus méritos, minhas boas obras não valem de nada, e por isso eu me apego unicamente ao sangue do Senhor Jesus Cristo. Somente nele, na cruz perfeita de Cristo Jesus, e daí eu sou perdoado. E aqueles que não foram até esse ponto, precisam refletir. Você está preparado para enfrentar o Deus poderoso com suas próprias forças no dia do juízo? O que você vai fazer diante de um Deus que é santo, santo, santo? Com as suas migalhas de boas obras, ou com qualquer outra coisa que você pode se espelhar. O que você vai falar diante de Deus? Por que você merece o céu? Por que Ele vai permitir você entrar lá? Você já refletiu acerca disso, da seriedade que é? Ou você vai se render agora ao Rei que oferece misericórdia, que oferece um acordo de paz, que
que oferece a reconciliação. E nós vemos que ele termina o texto falando o seguinte, no versículo 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aqui nós vemos o chamado do Senhor Jesus Cristo a uma renúncia total. Total. Não é apenas alguns aspectos. Não é que a partir de agora Deus passa a governar algumas áreas da minha vida. Mas é que Ele passa a ser dono de tudo. Dono de tudo. Aqui está o coração do Evangelho. A renúncia de tudo por amor a Cristo. Renuncia a tudo quanto tem. Aqui não se trata, obviamente, de vender os bens, como muitos podem achar, mas de não se apegar a nada mais que não seja Cristo. Nós precisamos entender que o nosso coração não pode ter dois senhores. Deus não divide a sua glória com ninguém. É por isso que nós mesmo aqui fazemos o culto é para Deus. Nós não estamos aqui para agradar pessoas, para usar meio de entretenimento para que as pessoas venham, tenham uma estética bonita, uma boa banda que toca músicas legais. Não! Nós queremos agradar a Deus da maneira como Ele fala em sua palavra. E a mesma coisa na conversão. Porque se Cristo não é o Senhor de tudo, Ele não é o Senhor de nada. É uma frase que eu já usei, que Spurgeon diz isso. E isso é muito sério. Ou Cristo é o Senhor de tudo, ou Ele é o Senhor de nada. Isso inclui também, eu quero trazer algo para nós, o pecado acariciado, pecado de estimação que muitos gostam de dizer que tem, a reputação e aprovação dos homens, a autonomia e os planos pessoais. Tudo isso não é nada. Tudo isso nós temos que colocar diante de Deus. Até mesmo aqueles que buscam a aceitação dos homens, que procuram ser grandes. Nesse mundo, nós teremos aflições. Nesse mundo, nós não seremos bem vistos pela sociedade. Deus escolheu aquilo que é loucura para o mundo. Você não é melhor do que ninguém aí fora. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu, igual a todos, estava debaixo da ira de Deus e merecia o inferno. Merecia a condenação. Mas em Cristo Jesus eu posso ser perdoado. Em Cristo Jesus eu posso ser reconciliado. E eu gostaria de trazer algumas aplicações para nós em cima desse texto. Você já se assentou para considerar o custo? Ou apenas está seguindo a multidão religiosa? Nós não estamos aqui querendo criar uma religião. Que a nossa igreja seja uma igreja cheia de pessoas religiosas. O nosso desejo é que cada um aqui seja seguidor de Jesus Cristo, seja discípulo de Cristo, que pertença a Ele, que seja salvo, redimido. Muitas pessoas professam que são cristãos, evangélicos, até mesmo reformados, mas a questão é: eu nasci de novo? Eu tive o meu coração transpassado pelo Evangelho? Eu teve um momento da minha vida onde Cristo me tocou, o Espírito me tocou, eu compreendi quem Cristo era e eu fui a Ele em arrependimento, colocando todos os meus pecados, um arrependimento genuíno, não apenas um remorso, mas em que eu coloquei tudo diante dele e disse: Senhor, eu mereço o inferno, eu mereço a condenação, mas eu sei que por meio de Cristo Jesus eu posso ser perdoado, eu posso ser reconciliado, porque o teu filho veio aqui e se entregou naquela cruz e disse que todo aquele que vai até ele, de maneira nenhuma ele vai lançar fora.
Então há esperança para o pior dos pecadores. Em Cristo nós podemos encontrar o perdão e a reconciliação. Muitas pessoas começam, mas poucos perseveram, porque nunca verdadeiramente calcularam o preço, nunca nasceram de novo, não compreenderam o Evangelho, não compreenderam o que é seguir a Cristo, o que é ser de fato cristão. E nós precisamos avaliar se nós estamos dispostos a largar tudo. Vocês viram no início, nós não entramos nisso, mas ele fala até mesmo de relacionamentos familiares. Quem ama mais o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, até mesmo a sua esposa, não está apto. Deus é em primeiro lugar. Você ainda está em guerra contra Deus? O pecado é a arma com que você se rebela contra Ele. Mas hoje, Deus oferece a reconciliação por meio da cruz. Nós precisamos olhar para a cruz de Cristo. Nós precisamos entender o que o Senhor Jesus Cristo veio fazer nesse mundo. Ele veio para obedecer aquilo que nenhum de nós poderíamos obedecer. Nós falhamos em obedecer todos os mandamentos de Deus. Não é apenas um ou outro. Quando nós olhamos de forma aprofundada, nós vemos que nós não amamos a Deus como deveríamos amar. Nós não amamos o próximo. Nós adulteramos em pensamento. Nós matamos as pessoas com a maneira que nós falamos, com o que nós pensamos. Nós traímos. Nós mentimos. Nós fazemos tantas coisas que ofendem a Deus. É por isso que nós temos que apegar naquele que é santo, naquele que é justo, naquele que é verdadeiro. Você renunciou tudo por Cristo ou ainda vive dividido entre o mundo e o Salvador? Nós vimos que nós somos chamados a largar tudo. Nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Ele é o nosso bem maior. Ele tem que ser o centro da minha vida. Como nós vimos de manhã, é por meio dele que nós temos que ser guiados para tomar as decisões, para agir no nosso viver. É ele quem faz. Por que isso é importante? Muitos de nós aqui que viemos de igreja evangélica têm um mal terrível que tem invadido essas igrejas, que é a falsa conversão. Esse é o maior perigo que pode haver para uma alma. A pessoa achar que é um verdadeiro convertido e não ter sido alcançado pelo Evangelho. O Evangelho exige fé e arrependimento verdadeiro. Uma vida de submissão. E não apenas um assentimento mental ou uma oração superficial, como muitas igrejas falam. Não é fazendo uma oraçãozinha para entregar a vida a Jesus que você é salvo. Oraçãozinha, repetindo palavras como se fossem mágicas, não é por meio disso. Ou um sentimento ruim, qualquer coisa relacionada ao pecado. É um arrependimento genuíno. É entender que eu sou um verme, como nós acabamos de cantar. Que eu sou um pecador miserável. Que tudo aquilo que eu faço não pode me salvar diante de um Deus que é santo e justo. Que essas migalhas, essas boas obras que eu faço até para me promover não vão me salvar. Que atos religiosos não vão me salvar. Que eu tomar ceia, que eu me batizar, ser membro de uma igreja não vai me salvar. Mas que se eu me arrepender dos meus pecados e confiar em Jesus Cristo, eu serei salvo. Por isso eu quero ler novamente o versículo 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Nós precisamos entender que não há meio termo com Cristo. Ou ele é seu tudo,
ou você está muito longe do reino de Deus. E é isso mesmo. Não existe meio religioso, meio cristão, cristão carnal, como nós vimos quando nós estudamos na carta aos Romanos. Não. Ou eu sou cristão ou eu não sou. Ou eu sou um filho de Deus ou eu não sou. Ou eu sou cristão ou eu sou ímpio. Hoje Deus nos chama. Se nós formos a Ele com fé e arrependimento, uma entrega total, nós entregarmos tudo que nós somos, tudo que nós temos diante dele, Cristo é suficiente. Mas nós devemos lembrar que Ele exige tudo. Ou Ele é meu tudo, ou Ele não é nada. Então que Deus nos abençoe, que possamos refletir acerca disso.